Leia toda a Bíblia em um ano. Esse é a nossa missão. Nós estamos aqui no 28º dia e fazendo a leitura de capa a capa de Gênesis e Apocalipse, porém seguindo uma sequência diferente. E nós estamos lendo o livro de Mateus. Lemos todo o livro de Gênesis, agora estamos lendo o livro de Mateus. E hoje estamos seguindo para os 2 últimos capítulos do livro de Mateus. E estamos encerrando essa grande narrativa de Mateus sobre a vida de Jesus Cristo, a divindade de Jesus. E na leitura do dia anterior, nós lemos o capítulo 25 e 26. Hoje iremos ler 27 e 28. E falar um pouco de forma muito resumida. Nós lemos, para retomar, a gente viu Jesus falando, capítulo 24, um pouco falando sobre os últimos tempos, um pouco da escatologia, que é os fins dos tempos. E aí então ele vai iniciar seu capítulo 25 com as parábolas que dão sustentação, da escatologia do último dia, do preparo, de como devemos seguir, na perseverança. E ele vai usar novamente, o discurso por parábolas. Ele vai falar da parábola das 10 virgens. Depois ele vai continuar com a parábola dos 3 servos. E ele vai falar sobre o juízo final. E a gente já está vendo o grande movimento ali, entre o meio para o final, o quanto os líderes religiosos da época, ficaram com inveja de Jesus. Essa acho que é a palavra mais adequada. E começa então uma conspiração. E há um entre eles, que vai trair ele, que é Judas. Antes de Jesus, ele já vai sinalizando, a sua morte. Quando ele sempre usa essa cidade de Betânia como um ponto de referência, de sempre que ele está ali para entrar em Jerusalém. É uma cidade, como se fosse um bairro, vamos dizer assim, de Jerusalém. Ali é muito perto de Jerusalém, onde tem os principais amigos deles, que é Lázaro, Maria e Marta. Mas ele está ali em Betânia, ele é ungido. Judas então vai concordar em traí-lo, vendendo, enfim, por 30 moedas de prata. E aí ele vai tomar a última ceia, vai fazer a última Páscoa no cenáculo ali, prepara o cenáculo para à noite fazer então a festa, do pães asmos. E ele vai falar, que vai ter alguém que vai traí-lo ali. Todos se esquivam. Então Jesus ele vai fazer esse discurso que a gente usa todo domingo para relembrar, a sua morte, e uma morte salvífica. E aí ele vai fazer essa última Páscoa simbolizando o pão, usando o pão e o suco para dizer que ele, e o cordeiro, no caso seria ele, ele é o cordeiro em sacrifício, porque a Páscoa judaica a gente sabe que tem alguns elementos e o cordeiro está presente no elemento da Páscoa, e ele é o cordeiro. E ele diz então que vai ser levado à morte, que as pessoas iriam traí-lo,
enfim, e Pedro então diz que jamais negaria ele. Ele vai falar sim, você vai me negar. Então Jesus vai ter um momento de muita dor, né? Um momento que ele sai e vai então para o Monte das Oliveiras, e lá tem um jardim chamado Getsemane, e ele vai se retirar nesse jardim, vai adentrar o jardim para fazer oração, e ele chama mais três, né, que são próximos a ele, Pedro, Tiago, João, e eles pedem para ele ficar em oração porque a carne é fraca. Ele pede para se livrar daquela dor, se Deus assim o permitir, né? Que é a grande frase usada que muitos usam, que é: passa de mim esse cálice, Pai, mas faz a sua vontade, não a minha. E por 3 vezes eles vão orar, ele vai orar insistentemente e angustiamente. Em outros livros, que eu acho que o livro de Lucas relata com mais detalhes que até sangue saiu, né? Suor de sangue pelos seus poros, de tão aflito que ele estava, porque ali ele sabia que ele ia carregar sobre si todo o pecado da humanidade. Então, de fato, quando esse tempo de oração, e que Pedro, Tiago e João acaba dormindo, né? Não vigia junto com ele. Ao encerrar, né, essa oração, ele diz: vamos, levanta, estou pronto para ser entregue. E aí aparece, né, Judas beija ele, aparece então os soldados. Aí um dos discípulos, que é Pedro, provavelmente corta a orelha de um dos soldados. Ele fala: olha, guarda isso. Se eu quisesse, eu chamaria legiões de anjos para salvar, né, me salvar. Mas havia necessidade de se cumprir, né, pelo amor de Deus, pelo propósito de Deus, para que ele pudesse. E aí ele é levado, na verdade, para os líderes religiosos, para o sumo sacerdote, né, que é o Caifás. Jesus, ele está sendo interrogado. Pedro está avistando de longe. As pessoas associam e reconhecem que Pedro está com ele, e é onde Pedro nega as 3 vezes, né? E a gente encerrou assim o capítulo 26, que Pedro saiu dali chorando porque de fato o galo cantou, né? Conforme Jesus, né, disse que iria acontecer. Então agora estamos partindo aí para a obra salvífica de Cristo. Capítulo 27. Acompanhe junto comigo, abra sua Bíblia, faça as anotações. Capítulo 27, versículo 1. De manhã cedo, os principais sacerdotes e líderes do povo se reuniram outra vez para planejar uma maneira de levar Jesus à morte. Então o amarraram e o levaram e entregaram a Pilatos, o governador romano. Quando Judas, que havia sido traído, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, encheu-se de remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes do povo, dizendo: pequei, pois traí um homem inocente. O que nos importa? Retrucaram eles. Isso é problema seu. Então Judas jogou as moedas de prata no templo e saiu e se enforcou. Os principais sacerdotes juntaram as moedas e disseram: não seria certo colocar esse dinheiro no tesouro do templo? Pois é o dinheiro manchado de sangue. Então resolveram comprar um campo do olheiro e transformá-lo num cemitério para estrangeiros. Por isso, até hoje, ele se chama de Campo de Sangue, cumprindo-se assim a profecia de Jeremias, que diz: tomaram as 30 peças de prata, preço pelo qual ele foi aliviado pelo povo de Israel, e compraram o campo do olheiro, conforme o Senhor ordenou. Agora Jesus estava diante de Pilatos, o governador romano, que lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: é como você diz. No entanto, quando os principais sacerdotes e líderes do povo fizeram acusação contra ele, Jesus permaneceu calado.
Então Pilatos perguntou: Você não ouve as acusações que fazem contra você? Mas, para a surpresa do governador, Jesus nada disse. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume do governador libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Nesse ano, havia um prisioneiro famoso por sua maldade chamado Barrabás. Quando a multidão se reuniu diante de Pilatos naquela manhã, ele perguntou: Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois ele sabia muito bem que os líderes religiosos judeus tinham prendido Jesus por inveja. Nesse momento, enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou o seguinte recado: Deixe esse homem inocente em paz. Na noite passada tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbada. Enquanto isso, os principais sacerdotes e os líderes do povo convenceram a multidão a pedir que Barrabás fosse solto e Jesus executado. Então o governador perguntou outra vez: Qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? A multidão gritou em resposta: Barrabás. Pilatos perguntou: E o que eu farei com Jesus chamado Cristo? Crucifique-o! Gritou a multidão. Por quê? Quis saber Pilatos. Que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto: Crucifique-o! Pilatos viu que nada adiantava insistir e que um tumulto se iniciava. Assim mandou buscar uma bacia com água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo gritou em resposta: Que nós e os nossos descendentes sejamos responsabilizados pela morte dele. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Alguns soldados do governador levaram Jesus ao quartel e, chamando todo o regimento, tiraram as roupas de Jesus e puseram nele um manto vermelho. Teceram uma coroa de espinho e colocaram em sua cabeça. Em sua mão direita puseram um caniço, como se fosse um cedro. Ajoelhava-se diante dele e zombavam: Salve, rei dos judeus! Cuspiam nele. Tomavam-lhe o caniço da mão e com ele batia na sua cabeça. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto e vestiram novamente com suas roupas. Então o levaram para ser crucificado. No caminho, encontraram um homem chamado Simão de Cirene, e os soldados obrigaram a carregar a cruz. Então saíram para um lugar chamado Gólgota, que ao dizer lugar da caveira. Os soldados lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas quando Jesus provou, recusou-se de beber. Depois de pregá-lo na cruz, os soldados tiraram sortes para dividir suas roupas. Então, sentaram-se ao redor e montaram guarda. Acima de sua cabeça estava uma presa de tabuleira, com acusação feita contra ele: Este é o rei dos judeus. 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Você disse que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias. Pois bem, se é filho de Deus, salve a si mesmo e desça da cruz. Os principais sacerdotes e os mestres da lei e os líderes do povo também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo, diziam. Quer dizer que ele é o rei de Israel? Que desça da cruz agora mesmo e creremos nele. Ele confiou em Deus, então que Deus salve agora, se quiser. Pois ele disse: Eu sou o Filho de Deus.
Até os criminosos que tinham sido crucificados com ele o insultavam da mesma forma. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus chamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, quer dizer, meu Deus meu, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ali pensaram que ele chamava o profeta Elias. Um deles correu, ensopou com uma esponja com vinagre, ergueu com num caniço, para que ele bebesse. Os outros, porém, disseram: Esperem, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então, Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, as rochas se partiram e as sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que havia morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram muita gente. O oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo o que havia acontecido. E disseram: Este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Muitas mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus para servi-lo olhavam de longe. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, José, um homem rico de Arimateia, que tinha se tornado seguidor de Jesus, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que lhe entregasse o corpo. José tomou o corpo e envolveu num lençol limpo, feito de linho, e colocou num túmulo novo de sua propriedade, escavado na rocha. Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, sentadas em frente ao túmulo. No dia seguinte, no sábado, os principais sacerdotes e fariseus foram a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que quando ainda vivia, aquele mentiroso disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Por isso pedimos que lacre o túmulo até o 3º dia. Isso impedirá que seus discípulos roubem o corpo e depois digam a todos que ele ressuscitou. Se isso acontecer, estaremos em pior situação que antes. Pilatos respondeu: Levem soldados e guardem o túmulo, como acharem melhor. Então eles lacraram o túmulo e puseram guardas para protegê-lo. Capítulo 28. Depois do sábado, no 1º dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. O seu rosto brilhava como um relâmpago. As suas roupas eram brancas como neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres. Não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam aonde o seu corpo estava. Agora vão depressa e conte aos seus discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão. Lembre-se do que ele disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo e, assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus a encontrou e as cumprimentou.
Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não tenha medo. Vão e digam aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia. Lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas entraram na cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Eles convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas com uma grande soma de dinheiro. Instruíram os soldados. Vocês devem dizer o seguinte: os discípulos de Jesus vieram durante a noite enquanto dormíamos e roubaram o corpo. Se o governador ficar sabendo disso, nós os defenderemos para que não se compliquem. Os guardas aceitaram o suborno e falaram conforme tinha sido instruído. Essa versão se espalhou entre os judeus, que continuava a contá-la até hoje. Então, os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que lhe dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a grande obra de Jesus, o Deus vivo, o Deus representado em seu Filho Jesus Cristo, a trindade do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, fez a grande obra salvífica naquela cruz, por mim e por você. E ele ressuscitou, ele não está preso naquela cruz, né? Ele não ficou preso naquela cruz romana. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ele está no meio de nós, como Mateus assim termina o seu livro, né? O seu registro, dizendo que ele está no meio de nós, até que ele venha. Essa é a grande obra de Deus, esse grande amor que nos salva para aquele que crê. E essa ordenança que Jesus deu a eles, um dia me alcançou. E um dia te alcançou. Ou aqueles que ainda não alcançaram, há ainda chance pelo seu amor e a sua misericórdia. Até que antes ele venha. Pense nisso. Pense o quanto Deus, em Jesus, te amou para se sacrificar, para que nós tenhamos salvação nele. Vou fazer uma breve oração e encerramos então aqui o livro de Mateus no 28º dia. E exatamente, são 28 capítulos no livro de Mateus. Vamos orar. Deus, te agradecemos imensamente por teu reino ser estabelecido aqui na terra como estás no céu. Que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feito aí no céu. Te agradecemos pelo dia de hoje, pelo pão de cada dia, pela oportunidade que o Senhor nos dá, principalmente alimentarmos a nossa alma com as suas escrituras. Obrigado porque as tuas palavras nos encorajam, nos dá fé e esperança. E nos sentimos amados pela entrega do teu Filho. Ajude a desenvolvermos a fé em Cristo Jesus, pelo poder do teu Espírito Santo. Te agradecemos imensamente porque temos a oportunidade de um dia
mais um dia, o Senhor renovar a sua graça, as suas misericórdias, e nós temos a oportunidade de ler toda a Escritura em nossa língua, e o Senhor as conservou, as tuas palavras. Ajude-nos, Pai, nessa caminhada, de lermos diariamente toda a Bíblia Sagrada. Obrigado pelo registro de Mateus aos nossos conhecimentos, que possamos gravar em nossa mente, nosso coração, em nossa alma, e vivermos uma nova vida, essa vida de boa notícia, que é andar com Cristo Jesus. Abençoe todas as pessoas que aqui vão estar passando, vão estar acompanhando essa leitura diária. Nos fortaleça, nos encoraja, nos ajude a seguirmos com a leitura da Bíblia toda nesse ano. No nome santo do teu Filho Jesus, que te agradecemos. Amém. Obrigado por você estar aqui, acompanhando. Se você ama alguém, gostaria que alguém tivesse acompanhando essa leitura, eu então convido para juntar-se a nós. Vai aparecer agora aqui, num card na tela, ao final desse vídeo, te levando para a leitura do dia anterior, caso você ainda não leu. E se você perdeu mais do que um dia de leitura, está aqui na descrição desse vídeo a playlist dos todos os dias, né? Dos 28 dias que a gente está lendo. Te encorajo para vir ler junto conosco e aprendermos mais da vontade de Deus para as nossas vidas. Que Deus te abençoe e que você tenha um excelente dia, guardado, protegido, livrado do mal por Deus. Nos vemos amanhã, se Deus assim permitirmos. Iremos iniciar o livro de Jó. Nos vemos então. Que Deus te abençoe.